Que a bondade e misericórdia do Senhor esteja sobre você, sua casa e sua família para todo sempre. E que a mensagem que nós traremos através desse vídeo possa ajudar a não só abrir o seu entendimento, mas fazer nascer dentro de você um desejo por conhecer o Evangelho, por conhecer a Bíblia, por conhecer a palavra. Esse é o nosso propósito através desta mensagem. Inclusive, antes de darmos início à mesma, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, se ainda não é inscrito, indique o canal para alguém, se o canal está ajudando você, tá? E ao final do vídeo, curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Seu comentário é muito importante ao final desse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre 6 riscos que você corre por não entender ou conhecer a Bíblia. Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas praticando heresias, muitas pessoas sendo enganadas por charlatões da fé, muitas pessoas pecando contra Deus, praticando a lei da barganha, por exemplo, implantada por homens, criada por homens e não por Deus, porque não conhecem ou não entendem a Bíblia como deveria. Eu sempre falo que quem aprende não depende. Quando você conhece, você tem conhecimento de causa das coisas, e principalmente do Evangelho, da Bíblia, você não vai entregar o seu cérebro para ninguém. Você não vai ser enganado por muitos mercenários da fé que existem por aí. Então, o que é que eu quero compartilhar com você? Eu separei aqui 6 riscos, e eu vou ler para você o texto, e se você quiser ter acesso a esse texto, me mande uma mensagem. No final do vídeo eu vou deixar o meu número de WhatsApp e eu vou te mandar gratuitamente o texto que eu vou compartilhar com vocês aqui. Então eu separei 6 riscos que você corre por não entender ou não conhecer a Bíblia, tá? Antes, é bom meditarmos no que o salmista disse, lá no Salmo 119, no versículo 105, quando ele disse que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E é verdade. Quando você entende a Bíblia, conhece a Bíblia, ela é como luz para os seus caminhos, lâmpada para os teus pés, para que você não tropece, como eu falei há instantes, em heresias de homens, em mentiras, em engodos e enganos de homens. Como é importante você se atentar para isso. Bom, vamos lá então. O primeiro risco que você corre: confundir as permissões de Deus com a vontade de Deus. Confundir as permissões de Deus com a vontade de Deus. Cuidado, não confunda a vontade de Deus com aquilo que Ele permite. Se você só entender isso, já valeu a pena o seu tempo investido em assistir o vídeo. Não é porque um ímpio, por exemplo, prosperou financeiramente que ele foi abençoado por Deus. Na verdade, isso é bem óbvio, né? Muito óbvio. Deus apenas permitiu que ele fosse abençoado, já que ele se dedicou para isso. E não só se dedicou, né? Estudou para isso, economizou, fez uma boa administração do que chegou às suas mãos e ele conseguiu prosperar. Então, muito cuidado, até para você não fazer comparações da sua vida com a vida de ninguém. Então, se você não entende e não conhece a Bíblia, você está correndo esse risco de confundir as permissões de Deus com a vontade de Deus. Se atente para isso, por favor. O segundo risco é acreditar em coisas que a Bíblia não apoia.
Eu falei agora há pouco das heresias, né? Eu sempre digo que tem muita gente que hoje não é mais inocente, é conivente e financia a maldade e as heresias dos homens maus. Então, o segundo risco é acreditar em coisas que a Bíblia não apoia. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Quer dizer, toda a Escritura é inspirada para isso. Mas é aqueles que distorcem as Escrituras e tentam adaptá-la para o seu bem-estar pessoal. São muitos que fazem isso. O mundo está repleto de ensinamentos que estão em desacordo com a palavra de Deus. O triste disso é que muitas das vezes os próprios crentes ou cristãos concordam com essas informações por conta da sua ignorância bíblica. É aquilo que eu falo, cuidado. Todo lugar que fala de Deus eu vou. Nem todo lugar que fala de Deus, Deus está ali. Hoje, infelizmente, o nome de Deus, a Bíblia e Jesus tem sido usado para enriquecimento ilícito. Essa é a verdade. Então tome muito cuidado com isso, tá? Não apoie aquilo que foge do contexto bíblico. Não apoie, não assine embaixo aquilo que foge do contexto bíblico, do real sentido da Bíblia. Para isso você tem que entender e conhecer. O terceiro risco é não conhecer os pecados que comete. A Bíblia diz, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, Romanos 7,7, não cobiçarás, né? É um dos mandamentos, por isso a gente chama de lei, por fazer parte da antiga aliança. Esse é o maior perigo na vida do verdadeiro cristão. Cristo voltar e descobrir que muito do que ele fazia não agradava ao Senhor. Claro que isso é algo para o futuro, que aliás está bem próximo, mas isso atrai também consequências para as nossas vidas, tornando elas ainda mais difíceis, tá? Então não adianta chegar no dia e falar para o Senhor assim, mas eu não sabia que isso era heresia, que isso era mentira, que isso era antibíblico. Eu não sabia. E hoje, com o arsenal de informações que nós temos, de pessoas saudáveis falando do evangelho sem barganhas, falando da graça, mostrando, pagando um preço altíssimo, mas mostrando o evangelho puro e genuíno que Jesus e os apóstolos pregaram. Então, não tem como chegar no dia H e falar, Senhor, eu não sabia que isso era heresia, eu não sabia que isso era errado, eu não sabia que barganhar com o Senhor era um pecado. Por isso a necessidade de você entender e conhecer a Bíblia. Não diga amém para tudo que te falo. O quarto risco é perder a fé. Logo, a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10:17. A nossa fé aumenta conforme estudamos a palavra de Deus, conforme está escrito aqui em Romanos 10:17. De forma que se você tem pouco contato com a Bíblia, você dificilmente vai desenvolver uma fé sadia naquilo que Deus quer para a sua vida. Ter fé em Deus não quer dizer acreditar em qualquer coisa. Eu sempre digo o seguinte, como é que você vai seguir ou servir alguém se você não conhece a história de quem você está seguindo? Tá? Você vai usar alguma coisa e você não leu o manual antes. Você vai lá e liga de qualquer jeito, faz de qualquer maneira, se der certo, deu. Se você compra qualquer aparelho, você antes deve ler o manual para saber como que funciona.
De que maneira funciona? Para que você não venha ter consequências piores, né? Consequências terríveis. Então, se Jesus é o seu Senhor, no mínimo você deve conhecer as pegadas do seu mestre, a história do seu mestre. Se você se diz cristão, seguidor de Cristo, no mínimo você deve conhecer o Evangelho, para que não seja enganado, enganada por ninguém, como muitos de nós fomos enganados por anos e anos e anos, por achar que tem uma Bíblia, falou de Deus, é o lugar certo. Nada disso. A gente deve conhecer o espírito e as intenções de cada um dos que falam de Deus ou de Jesus. Bom, o quinto risco é piorar o ambiente que você frequenta. O justo é um guia para o seu próximo, mas o caminho dos ímpios o faz errar. Provérbios 12, 26. A razão da ausência de pessoas de fato prontas, por exemplo, para liderar dentro da igreja, é o pecado que nos desanima de querer liderar qualquer departamento. E é verdade. Nós hoje temos a nossa comunidade, que graças a Deus não existe cargos nenhum, estamos todos nivelados, né? Todos nivelados, não tem ninguém que tem o cargo X, Y, todos nivelados, porque é isso que a graça fez, colocar todo mundo no mesmo nível, né? Ninguém é melhor do que ninguém, mas realmente é muito difícil por causa dos maus exemplos. E há pessoas que estouraram sua bolha religiosa, mas foram tão machucadas pelos maus exemplos que têm dificuldade de ressignificar o que é o Evangelho, o que é servir ao próximo, o que é ajudar a comunidade local saudável a continuar a pregação do Evangelho. Nós temos visto isso acontecendo diariamente. Então, para terminar o texto, diz: quantos pais não perderam seus filhos para o mundo porque não dão exemplo de conduta cristã? Verdade. E eu vou mais além um pouquinho do que eu escrevi aqui, que tem pais que vacinaram seus filhos contra congregar, contra o Evangelho, contra Jesus, porque a sua conduta cristã é péssima. É um péssimo exemplo dentro da sua casa. Bom, o sexto e último risco que você corre por não entender e conhecer a Bíblia é perder o tesouro precioso que é a vida eterna, que é a nossa salvação. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz que bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, bem-aventurado é quem consegue ler, ouvir e guardar as palavras de nosso Senhor Jesus, as palavras do Evangelho, porque o dia está próximo. Nós só guardamos aquilo que valorizamos. Se você guardar as Escrituras Sagradas em seu coração, como fez o salmista, no Salmo 119, versículo 105, nós lemos lá em cima, você viverá de acordo com a vontade de Deus e Ele te levará aos céus quando Cristo voltar. Então, meus amigos, que esse vídeo, essa mensagem, seja como não só um alerta, mas uma forma de te encorajar a mergulhar no Evangelho. E se você tem interesse, nós podemos te ajudar de forma gratuita, saudável, a mergulhar no Evangelho e entender e compreender e conhecer a Bíblia. Tá bom? Deixe o seu comentário, por favor, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e se você quiser o texto ou quiser a nossa ajuda para entender a Bíblia e conhecer melhor, mande uma mensagem para a gente, anote aí o nosso número de WhatsApp, o DDD, o prefixo é 91 9146 2130.
9146-2130. Que a graça de nosso Senhor te fortaleça e te abençoe.